Olá, meus amigos, minhas amigas, queridos irmãos da Jornada Espírita Cristã, que Deus nos abençoe. Estamos iniciando mais um programa, o Evangelho por Dentro, o estudo do Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita. E hoje temos aqui para nossa apreciação em conjunto o sermão profético, o princípio das dores. Um trecho do sermão profético, que vai em Mateus capítulo 24, que vai do versículo de número 10 ao de número 13, que diz assim: Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Toda vez que a gente remonta aos textos de Jesus que se referem ao fim do mundo, o chamado sermão profético, e que vem sendo explorado pelas religiões através do tempo no sentido apocalíptico, já que nós também entendemos o Apocalipse de outra forma, não como destruição, mas tem essa mentalidade, seria o fim de tudo, a destruição, o caos. Na verdade, Jesus mostra para nós não a destruição, mas o momento em que nós todos, em humanidade, devidamente munidos de revelações, de orientações, de experiências, nós entraremos no período de conflitos. Lembrando que o conflito, ele antecede as grandes mudanças. Se não houver conflito, ninguém muda. Aí nós ficamos acomodados. Então esses períodos de grandes mexidas, de grandes convulsões sociais, são períodos de grandes transformações. E nós não podemos lê-los como se eles fossem maldição. Por exemplo, olha o texto. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vocês acham que está acontecendo isso no Brasil? Olha a política. Nós estamos vivendo esse momento. Momento de muita traição, momento de muita corrupção sendo descoberta e até sendo combatida, nós temos que dizer isso, graças a Deus. É um momento de tumulto. Muitos estão descrentes, outros apaixonados, alguns com ódio, outros neutros, alheios, outros vigilantes. Nós encontraremos de tudo. Configura isso aqui. Mas o que significa isso? Transição. Por que o mundo vai passar por transição e o Brasil não vai? É uma reflexão. Olha como o Evangelho traz respostas. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em que base? Na base do Cristo. Que ele está falando para quem está ouvindo o Evangelho. Deu uma ideia? Então a gente precisa considerar que nós estamos passando pelo levantar de dados, de registros, de experiências. Nós estamos em revisão. Quando Jesus recebe Nicodemos, é uma passagem de João, do Evangelho de João. Nós vamos ver que o doutor da lei o procura à noite. E já começa aí o assunto. Jesus questiona ele buscá-lo à noite. E vai trabalhar o nascer de novo da água e do Espírito. E nós vemos que um doutor da lei, ou seja, um homem da formalidade religiosa, herdeiro de tantas tradições do Antigo Testamento, dos profetas, da lei, ele não entendia o assunto, nem da reencarnação, e muito menos da ressurreição, que vem após a tomada de consciência que a gente faz. Então, nós temos aqui um material muito rico para trabalhar, mas nós temos aí os companheiros. Uma reunião de evangelho, à luz da doutrina espírita, é uma reunião de cotejamento de dados, em que nós temos obras, olha aqui, tem Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna, tem aqui o Novo Testamento do Haroldo para ver se as traduções estão no mesmo sentido, tem um Pensamento e Vida, tem a obra de Kardec, tem outras obras que trabalham o evangelho. Então nós vamos fazendo esse cotejamento. Nós temos as fontes, o Novo Testamento, que é de onde Kardec tirou
textos para poder formar a interpretação do sentido desses textos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso é o cotejamento, é a riqueza. Temos um dicionário da Bíblia, temos recursos para que a gente possa compreender em espírito e verdade a mensagem. E aqui nós vamos tentar desmistificar essa destruição do sermão profético, mostrando como que é um movimento interno nosso de mudança individual e coletiva, que diz respeito a este momento da nossa Terra. Alguém quer começar? Vou começar. Como já é sabido, né, entre a gente no Espiritismo, a gente está num momento de fim de ciclo, mudança de etapa. Isso a Honório gostava de trabalhar naquele estudo de sábado que ele fazia em torno do livro A Gênese, que toda a evolução acontece na transição, ou no campo biológico, na mutação. Então, é o momento em que tudo vai aflorar e a gente vai ter aqueles frutos teratológicos das situações complexas. A gente vai pegar no campo biológico os animais que fizeram a transição, que se perderam os elos da evolução, que os cientistas não conseguem compreender como mudou desse ser para aquele outro, ficou aquele buraco, né? E a gente vê aqui, no nosso campo, o que vai ser esse buraco? Nós vamos ter esse buraco no campo evolucional, no sentido psicológico? A gente vai conseguir entender o que está acontecendo com a gente no planeta nesse momento? Será que as pessoas conseguiram se entender? Que a gente vê hoje o sofrimento interno do ser. Ele se perdeu. As pessoas ficam sem identidade. É muita depressão. São doenças que os médicos não conseguem dar nomes para elas. São elos perdidos da nossa evolução novamente. Né? Estou fazendo só uma comparação no sentido figurativo. Né? Eles não conseguem entender o que está acontecendo com o ser, com a alma. Como o ser vai sair daquela depressão, dos sintomas de... como é que fala? Me perdi aqui, gente, desculpa, tá? Eu queria falar da síndrome do pânico, né? Que vem transtornando a vida de muita gente. A gente vê, né, na sociedade, muito medicamento para ver se salva as pessoas desse vazio interno. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, é a condição espiritual do nosso planeta, né? Que tem que acontecer para que a gente possa mudar o patamar evolutivo, que a gente possa buscar algo melhor. E a evolução, como diz os espíritos, na evolução não tem lei. Acontece de tudo, é permitido de tudo, para que a gente possa se experimentar, né? Na transição, né? Desculpa. Então acontece de tudo, para quê? Para que a gente possa se ver, se experimentar, ver até onde a gente já caminhou, para que a gente possa se aferir. Esse é o grande papel da transição. E só aquele que perseverar é que será salvo. Uma questão que realmente me chamou muita atenção nesse versículo de Mateus está muito relacionada à fé, ou à falta dela, né? Quando ele diz aqui, por se multiplicar a iniquidade. Honório aqui no livro, ele até explica um pouco essa questão da iniquidade, que acho que até o Léo pode ajudar a gente um pouco melhor com relação a isso. Mas ele já diz aqui que a iniquidade guarda esse sentido de sem lei ou fora da lei, ou seja, uma ausência de regra. O Wagner já comentou, a Du também, sobre essa questão desse momento de transição que a gente passa, pela qual a gente passa. O Brasil não podia, como o Wagner bem lembrou, não podia ser diferente, também passa por esses momentos, né, de aferições, e a gente tem que trazer muito para o nosso campo íntimo, onde a gente vê campeando por aí essa falta de fé nas coisas, sobretudo entre nós, espíritas, cristãos, que me remeteu ainda também ao versículo que diz que o amor de muitos vai se esfriar, ou se esfriará, e eu lembrei de uma passagem que está no livro Boa Nova, em Mateus, quando vai falar do Sermão do Monte. É uma passagem muito conhecida, se não me engano, não lembro qual capítulo aqui do Boa Nova, mas só para deixar claro aqui, acho que é o capítulo, não consigo lembrar aqui agora, mas fala do Sermão do Monte, e tem uma hora que Mateus fala para Jesus que aquelas pessoas que estavam aleijadas, coxas, elas não teriam condições de ajudar na divulgação do Evangelho, da Boa Nova. E ele testa uma série de comentários e Jesus fala algumas coisas com ele que deixa ele estremecido. E ele tenta se justificar. Não, senhor, o que eu estou querendo na realidade é ver a vitória do Evangelho no mundo. E Jesus sai com uma frase que eu nunca esqueci, que eu acho fantástica, que diz assim, Levi, Mateus, quem governa o mundo é Deus.
e o amor não age com precipitação ou com inquietação. E eu pego essa frase, tomo para mim, primeiramente, mas realmente eu não vejo essa fé de que quem governa o mundo é Deus nas pessoas, sobretudo nessas que se dizem cristãs, que se dizem espíritas, né? E em momentos desses de transição pelos quais o Brasil passa, um pouco de dificuldades econômicas, de questão política, a gente faz o desfavor de piorar a inquietação. Uma total falta de amor, falta de tudo isso que Jesus pregou ao longo do tempo que ele esteve conosco e ao longo das lições que foram ficando aí, que a doutrina espírita trouxe para todos nós. Então, realmente é um momento onde as dores estão se iniciando, uma hora ela vai acabar, mas seria muito bom que a gente guardasse essa frase com a gente também, de que quem governa o mundo é Deus. Me chamou a atenção aqui no livro Evangelho por Dentro, quando Honório fala que primeiro vem o abatimento por o instinto de conservação exacerbado. É interessante porque está querendo dizer que está exagerado, né? Que nós podemos ter, sim, nos precaver de muitas coisas, pensar, porém que a gente pode cair no exagero disso, que vai ser a falta de confiança no mais alto, que tudo está certo, tudo está dentro da lei divina, porque nenhuma folha cai da árvore sem que Deus esteja ciente disso e permita, né, aliás. Então a gente vê que tem ainda ele coloca uma gradação aqui, primeiro o abatimento por causa dessa conservação de modo exacerbado, que é o apego, a rigidez mental, né? O exemplo que ele colocou aqui. Aí sim que nos induz ao resfriamento do amor. E a gente fica a pensar, né, que, igual a Adu trouxe, a questão das fobias, as questões mentais pelo qual a gente tem visto aí muitas pessoas passando, e nós mesmos, às vezes, à beira disso, né? Então a gente vai se perguntando e trabalhando isso dentro de nós para ter essa consciência de sair disso na hora que se sentir nesse exagero do nosso instinto de conservação. Que é muito feliz aqui o Honório quando coloca, pois nesse tempo de transição que estamos, realmente a gente fica à mercê dessa situação. E o estudo do Evangelho traz para a gente as armas de que a gente necessita para nos munir de substrato para não cair nisso. Porque só estudando o Evangelho é que a gente consegue entender pela fé raciocinada como se armar sem remédios ou com o mínimo de remédio possível para que nós possamos nos manter fortes, né? E não esfriar, né? Esse amor. É do conceito da doutrina espírita a noção de que, pela pluralidade dos mundos habitados, os orbes eles se encontram em categorias diferentes. Então, a transição pela qual passamos representa essa mudança da categoria de mundo de prova e expiação do planeta Terra para a categoria de mundo regenerador ou de regeneração. E a transição ela é caracterizada por esse lusco-fusco, é uma expressão que Honório usa no livro Evangelho por Dentro. E ele cita o capítulo 18 do livro A Gênese de Kardec, que trata justamente desse assunto. São chegados os tempos, quando são estudados os dois itens, sinais dos tempos e a geração nova. No capítulo 18, Kardec diz o seguinte, que a época atual de transição é tão atual, mas naquela época já estávamos em transição. Kardec já observou que a transição se iniciava naquela época. A época atual de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares.
E ele diz que o observador atento consegue perceber quais as criaturas que se vinculam a uma proposta e quais que se vinculam a outra. No mundo de transição, convivem juntos pelo menos 3 tipos de criaturas. Aquelas que estão vivenciando expiação, as que vivenciam provas e as que já vivenciam a regeneração. Lembramos outro dia da figura ímpar de Francisco de Assis, vivendo em plena Idade Média. Quem pode duvidar que ele já viveu a regeneração naquela época? Não há dúvida. Vivia a regeneração em plena Idade Média. Então, hoje, podemos nos vincular a uma proposta ou a outra. Quando a iniquidade aumenta, e a iniquidade tem essa relação do fora da lei ou sem a lei, como o Honório traz, né? Ou seja, temos conhecimento, já temos capacidade de fazer algo diferente, mas nos permitimos levar pela onda, pela situação de permanecer estagnado ou vinculado a uma proposta arcaica, que está se tornando obsoleta. Mas por opção, por livre-arbítrio, podemos nos entregar à iniquidade. Quando isso acontece, a criatura pode ter o seu amor esfriado, nesse sentido de que não se deixa mais sensibilizar pelas carências dos outros, pelas necessidades do outro, pela necessidade de acolhimento, de envolvimento, de atenção, de carinho, de respeito, né? Paulo, no encerramento da epístola aos Tessalonicenses, a primeira epístola, no capítulo 15, se eu não me engano, no capítulo 5, desculpa, no versículo 15, ele orienta o seguinte: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Isso aqui é uma atualização da fala de Jesus, quando diz assim: não resistir ao mal, mas combater o mal com o bem. Se não me engano é de Paulo também, né? E não devolver a outrem o mal pelo mal, ou seja, não permita que esfrie o seu amor, né, no campo do carinho, do acolhimento, porque apesar do mundo estar em transição, aqueles que se capacitam para viver a regeneração já começam a ter o gozo da regeneração desde agora, com muito trabalho, muito esforço, muito suor no rosto, muito sangue derramado, com certeza, mas a regeneração já é vivida e já é vivenciada por todos nós. Se Kardec, no século XIX, já anunciava isso, para nós também permanece essa oportunidade. Nós temos aqui o tema transição em foco. E nós precisamos até pegar um gancho do Léo, porque a transição, em termos evolutivos, ela define a passagem de expiação e prova, que é uma condição de conflito, né? Quando nós temos já valor moral agregado graças ao trabalho de evolução pelas reencarnações, pelas muitas reencarnações, nós temos o senso moral das coisas. E isso faz com que a gente tenha conflito. Então, a hora a gente expia respondendo por aquilo que não fez bem, e plantamos e vamos ser obrigados a colher. E a hora a gente é provado para ver se a gente está firme mesmo ou não, né? É o movimento aí que muitos falam, o movimento da fé. Ah, Deus está provando a sua fé. Na verdade, é um movimento evolutivo. Então nós vamos entender que esse propósito de transição, de passar de expiação e prova para a regeneração, regeneração é o quê? É o período em que todos nós vamos operar conscientemente. É o período da evolução consciente. Eu sei por que eu estou aqui, sou espírito, vou caminhar. E isso é regeneração. Então, quando que começa a regeneração da humanidade? Em termos individuais, ela já começou há muito tempo. Individuais. Por quê? Como ele lembrou, o Francisco de Assis viveu isso. O Chico Xavier viveu isso. Uma Teresa d'Ávila viveu isso. O São João da Cruz viveu isso. Quantos elementos a gente poderia assinalar aqui que são vultos, chamados vultos, iluminados? Não importa em que clima. Não precisa ser só cristão, não. Pega lá um elemento do Oriente, lá no mundo árabe, no mundo judeu, no mundo que tem outro tipo de manifestação religiosa, né? Não propriamente a cristã, mas, né? Pega lá um africano, na cultura deles, você vai ver esses elementos, todos passando pela transição, se iluminando. É no plano individual, isso nunca cessa, mas em termos coletivos, tem época. Coletivamente tem época. Porque aí você tem que contar com o conjunto das pessoas já mais amadurecidas. Então, nesse sentido, você vai ter, por exemplo, países em que eles estão nessa transição vivendo coletivamente uma grande expiação. Quer ver uma ideia disso? A Síria.
É uma grande expiação que está acontecendo ali. Por que aquele mundo de civis se aventura em qualquer barco para tentar sobreviver com crianças? Por causa de um ditador, por causa de uma guerra civil, por causa de grupos extremistas, por causa de religião fundamentalista. Juntou tudo ali. Aquilo é um processo expiatório. Alguém tem dúvida de que é um processo de depuração? Não. Característica globalizada na transição. Aí você pega um plano de provas. Você pode, por exemplo, ir lá para a Dinamarca, né? Ou melhor, vai lá, subir, vamos lá. Vamos considerar a Escandinávia como todo, vários países que são considerados assim muito educados. Então, o que nós fazemos aqui de caridade, que é alimentar o outro, cobrir o outro, pagar uma escola para alguém, inserir alguém na alfabetização, cuidar de enfermos, isso lá é dever social. É obrigação do governo e da sociedade, que denuncia e acontece. Todo mundo tem casa, todo mundo tem escola, todo mundo tem o que comer, ninguém fica privado disso. Para nós aqui é caridade, lá é dever social. Mas o que é que tem lá? Suicídio, índice de suicídio altíssimo, perspectiva, droga, pega os jovens. E como o país acaba respeitando a escolha, né? A gente vê isso. A gente teve um período vivendo na Inglaterra. O filho de uma amiga muito querida tentou suicídio várias vezes. Depois que ele se tornou maior de idade, a polícia e a área psiquiátrica falam assim: não, a senhora não pode pedir e a gente não pode interná-lo compulsoriamente. Porque ele tem autonomia, se quiser se matar, a gente tem que respeitar. Vocês entenderam onde chegou? E aí ele vira um abacaxi. Porque o respeito à individualidade, à cidadania da pessoa, permite a ela a eutanásia, o suicídio, o aborto. Então eles caem por esse problema moral. Então vocês notam o seguinte, é um campo de provas. Cidadania plena, mas faltou o aspecto moral. Então vira uma grande prova para a sociedade. Estão aprendendo como? Com as perdas, com as dores que se multiplicam. Tem tudo e não tem. Aí você vem para um país como o nosso, que é um país marcadamente religioso. Não que ele tenha superioridade. Aí nós temos aí, traficante mata todo dia, compete com polícia. Muitas vezes você fala assim, o poder público dorme. Aí você vai olhar, infelizmente, em elementos das várias instâncias do poder, que deveriam estar trabalhando pela democracia, pela harmonia social, estão compliciados com o tráfico, com os interesses que destroem a sociedade. Mas você vê um povo que, embora com todos os tormentos, sai na rua, ajuda os outros, tem amor pelas coisas, ri, diverte. E aí você fala assim, o que é isso? Aqui no Brasil tem expiação, tem prova e tem testemunho missionário. Tudo ao mesmo tempo. Então você fala assim, meu Deus. Então o estudo disso é muito curioso. Agora, o mundo todo está no processo da transição. Por quê? É a separação dos bodes das ovelhas. E o Chico Xavier falava assim, a luz está devastando as trevas. Por quê? Porque tem muito espírito de luz ajudando e nós já estamos em condição de mudar de padrão. E aí o que acontece? O próprio Chico falou, já são milhares e milhares de espíritos dando adeus à Terra. Por quê? 1/4 dos 24 bilhões de almas que vivem aqui, de espíritos que aboletam o nosso planeta Terra, segundo André Luiz e o Chico Xavier, está dando adeus para a Terra. 1/4. Então, 1/4 dos 24 bilhões não tem jeito. Quem que vai ocupar o espaço desses? Outros que estão vindo de mundos mais felizes, para instaurar o progresso e a evolução que a gente não tem. Então nós estamos estudando isso. Por que aquele que persevera até o fim será salvo? Porque esse elemento vai lidar com os valores íntimos. Ele vai olhar o cenário e falar assim, não tem que comprar pela forma, não. Hoje está assim, amanhã está melhor. Isso não é utopia, isso é apostar no melhor. Está todo mundo indo, como que suicidando, querendo mal? Eu não vou não. Não vou não. Pode me jogar pedra, não vou não. Tem gente apanhando aí porque está firme, respeitando pessoas, situações, a ordem natural da evolução. Tem gente apanhando por isso. Como aconteceu com os discípulos. O Pedro negou 3 vezes de medo. Você era seguidor dele? Não tem nada com ele não. Precisou de 3 movimentos
para ele cair em si e falar assim, o que é isso? E se dar. E cada um desencarnou dentro desse movimento de holocausto. Pedro foi de cabeça para baixo na cruz. Foi crucificado de cabeça para baixo, porque não merecia passar o que o mestre passou. Paulo foi decapitado. E cada um ao seu modo. O que ficou, por vontade de Jesus, que anunciou isso no Evangelho, foi João. E os discípulos ficaram incomodados na época. Por que ele vai ficar? Qual que foi a resposta de Jesus? Que te importa a ti, segue-me tu. E é o que a gente tem que fazer. Isso é a perseverança. Que te importa a ti, segue-me tu. É pessoal e intransferível o recado. Todo esse processo de evolução tratado aqui, muitos serão escandalizados, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Sabe por quê, gente? Em transição, o Honório gostava de falar assim, gente, em transição não tem lei. O que se faz é lei. Aí eu pergunto para vocês assim, tá cheio de decreto, de leis aí. Quem faz a lei não cumpre a lei. Vocês estão assistindo isso no Brasil. Joga pedra, às vezes em quem não tem que julgar, escondendo o telhado de vidro. Nós estamos assistindo a hipocrisia consagrada no país. E isso não é por paixão política, não. É por análise que a doutrina e o evangelho nos proporciona. Discernimento. O que há é uma desfaçatez. Aí você entende aqui, ó. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A pessoa fala assim, eu não acredito em mais nada. Não acredito em ninguém. Porque viveu uma situação difícil com 1, 2, 3, 5. E Jesus, que veio empenhar a vida sem débitos, tomou um corpo de carne, se vestiu de carne, encarnou como qualquer um de nós, viveu como qualquer um quando ele era a luz dos nossos milênios. Fez esse sacrifício por nós, mas por amor. Por amor. A oferta dele foi se dar. É o que o Paulo fala. O que adianta? Isso está em Hebreus. O que adianta todo ano ir lá e derramar o sangue dos bodes, dos touros, das aves? Isso é comemoração de pecado. Ele falou com todas as letras. Mas veio aquele que deu o próprio sangue uma vez. E acabou a história. E ensinou para nós o quê? Que eu tenho que fazer. Não é o outro fazer. Não é botar o outro para fazer. Eu vou instigar a sociedade para mudar o quê? Eu que tenho que me mudar? O mundo vai ser o mesmo. Não importa partido, não importa época. O Chico ainda disse, perguntaram para o Chico sobre essa transição, ele falou assim, meu filho, esse problema aí de política, esse problema de desregramento, inclusive sexual, isso ainda dura uns 300 anos. Está todo mundo achando que muda na paulada. Não mudar. Porque para mudar, nós temos que mudar a nós. A nós. Na época de Jesus, embora o povo tenha recebido ele com palmas na entrada triunfal de Jerusalém, na hora de escolher entre ele e Barrabás, o que o povo quis? O malfeitor. Chama-se sintonia. Nós gostamos ainda da bagunça. Por isso que ela existe. O dia que a população, em geral, não gostar mais de bagunça, de ordem, amar a lei, não tem bagunceiro que assume poder, não. Não tem. Absolutamente não tem. Por enquanto, a gente tem que contar com a misericórdia. Misericórdia divina que faz surgir de tempo a tempo elementos que dão alívio para o povo, para aqueles que realmente sobrevivem dentro de um processo até expiatório. A gente fica pensando onde estão os índios, onde estão os negros que foram sacrificados no país. Eles hoje formam a população do país. Envolvidos, isso é bastidor revelado por Chico Xavier através do Brasil Coração Pátria do Evangelho, naquilo que ele tem de melhor, que é revelar os ascendentes evolutivos da nossa pátria. Nós vamos ver lá, está o índio, está o negro sacrificado, enriquecendo o nosso país aí depois de tantos testemunhos, de tantas expiações, mas os caídos da Europa, da Ásia, né? Aqueles que perseguiram, aqueles que implantaram perseguições religiosas, políticas, guerras, etc., estão aqui, tendo oportunidade. Então nós temos essa turma aí se depurando naquilo que o Haroldo falou, né? Nesse grande hospital. E se a gente começa a reclamar dos doentes, como é que fica o hospital? Não é?
Nós que somos doentes, estamos do lado de doentes. Tem doente de todo tipo. Então, o que está melhorzinho, dá apoio para o outro. Mas para dar apoio para o outro, tem que acender a luz própria. Então, é isso aqui, ó. Aquele que perseverar até o fim. Porque não adianta falar assim, cansei, estou saturado. Não tem isso mais, não. Então, gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa com essas reflexões tão luminosas. Lembrando aquela frase linda do Chico Xavier. Diante de todo problema, de toda iniquidade, de toda corrupção, das confusões, das incompreensões, das perseguições, vamos lembrar o Chico dizendo: devemos florescer onde Deus nos plantou. Que o Senhor nos abençoe.